Se você tem encontrado dificuldades para lidar com as objeções do seu processo de vendas, fique comigo até o final desse vídeo que eu vou trazer para você algumas técnicas simples e práticas para que você possa utilizar ainda hoje. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Cursalha e nesse vídeo eu vou trazer para você algumas técnicas simples para que você possa lidar melhor com as objeções dos seus clientes no seu processo de vendas. Antes de mais nada, as objeções elas são barreiras ou resistências que o cliente apresenta durante o processo de vendas. Então, ou seja, a barreira, ou seja, a objeção, ela pode ser apresentada no início, no meio ou no final de uma negociação. E o que elas podem representar? Preocupações legítimas sobre o produto ou serviço, hesitações baseadas em experiências anteriores, ou seja, o cliente fechou com um produto ou serviço do concorrente e teve uma má experiência com isso, necessidade de mais informações ou até mesmo garantias, né? Ou seja, que vai dar a ele ali mais segurança para poder fazer o fechamento com você, e também questões de orçamento ou timing, né? Ou seja, ficou realmente fora do orçamento do cliente ou ele não está no tempo ali para poder fazer o fechamento com você efetivamente. Então, as objeções é importante nós entendermos que elas não significam que o cliente não quer comprar de você, mas é uma etapa que o cliente ele apresenta essa objeção, onde ele está mostrando para você que ele ainda não está convencido de que você é a melhor opção para que ele compre o produto ou serviço. Então, ou seja, você tem aí uma oportunidade. E aqui eu trouxe para você as 4 objeções mais comuns no mercado brasileiro. A primeira delas, preço. Está muito caro para o meu orçamento. Encontrei mais barato no seu concorrente. Então, essa objeção é mais frequente do que nós pensamos. Ela representa 78% das negociações, ou seja, ela é apresentada em 78% das negociações, onde o cliente vai falar que está caro ou que já viu um preço mais barato no concorrente, por exemplo. Procrastinação, onde o cliente fala que vai pensar melhor ou que precisa avaliar as outras opções primeiro. Então, isso geralmente caracteriza uma falta de urgência percebida, ou seja, o cliente ele não entendeu que ele precisa resolver um problema dele, né, ou seja, a necessidade que ele tem de uma forma mais imediata. A aprovação externa é quando o cliente precisa falar com o sócio, com o cônjuge, ele precisa consultar o financeiro, por exemplo. Então, revela que você não está falando com o decisor final, ou seja, não é a pessoa que decide ali para poder avançar com você na negociação. E por fim, a desconfiança. Não tenho certeza se funciona mesmo, já tive experiências ruins, né? Ou seja, fechou ali com o concorrente e não teve uma boa experiência. Então, indica uma falta de credibilidade estabelecida. Então, por que isso é importante? Quando a gente entende a verdadeira preocupação por trás de cada objeção, é o primeiro passo para que a gente possa, então, superá-la e, assim, convencer o cliente de que nós somos a melhor opção para ele. E aqui eu trouxe um método para que você possa lidar com as objeções. Então, esse é um método bem prático e simples em 4 etapas. Primeiro, escute. Ouça a objeção do seu cliente sem interromper, preste bastante atenção no que ele está falando, não atropele o cliente quando ele começar a falar ali, a apresentar aquela objeção, deixe ele falar, observe o que o cliente está falando, observe os gestos dele se você estiver fazendo uma reunião online ou até mesmo uma reunião presencial com esse cliente. E principalmente, nunca discuta ou demonstre irritação com o cliente. Demonstre que você realmente está interessado em entender quais são as dúvidas, as objeções que ele tem sobre o seu produto e o seu serviço. Segunda etapa, confirme. Conforme você ouviu todas as explicações, as objeções do cliente, repita a preocupação para o cliente para que ele possa observar que você realmente entendeu o que ele está falando, ou seja, você prestou atenção no que ele estava falando. Então, um exemplo prático é você falar para o cliente: ó, então sua principal dúvida é o investimento inicial, correto? E aí, quando você fala correto, você transfere para que ele possa confirmar se realmente você entendeu de fato o que ele apresentou ali para você. Terceira etapa, apresente os benefícios e não apenas as características, foque no valor e no retorno sobre o investimento. Então, por exemplo, quando você foca em apresentar apenas as características, você corre o grande risco de não se diferenciar. E
quase 100% das vezes você não vai se diferenciar, porque as mesmas características que o seu produto ou serviço possui, o seu cliente ele pode possuir também, o seu concorrente ele pode possuir também. Então, é importante que você foque nos benefícios, né? Ou seja, o que o seu produto, o seu serviço vai fazer, vai ajudar esse cliente e qual que vai ser o retorno sobre o investimento que ele vai fazer com você. Então, isso é muito importante você deixar isso bem claro. E quarto e por último, ofereça soluções concretas, né? Ou seja, resolva, dê garantias para o cliente, mostre depoimentos de clientes satisfeitos, apresente a possibilidade dele fazer um teste gratuito ou condições especiais de pagamento, como por exemplo, fazer o pagamento em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. E aí, como responder então à objeção de preço? Está muito caro para mim nesse momento. Então, algumas respostas ineficazes que você deve evitar. Esse é o nosso menor preço? Posso dar um desconto? É o preço do mercado. Essas respostas não abordam, por exemplo, o valor percebido, apenas reforçam a questão do preço, ou seja, só vai reforçar aquilo que o cliente está te apresentando em relação ao preço. E como que você pode então trabalhar uma resposta mais eficaz? Aqui nós temos um exemplo de onde a gente vai falar assim para o cliente: olha, entendo sua preocupação com o investimento, vamos analisar juntos o retorno que você vai ter fechando esse negócio comigo. Ó, esse produto vai economizar X horas por semana que você hoje gasta com o seu processo atual, o que representa Y reais de economia no mês. Nossos clientes reportam um aumento médio de 30% nas vendas após 3 meses conosco. Oferecemos uma garantia de satisfação para você de 90 dias, ou seja, se você não gostar em 90 dias, se você não tiver resultados, nós devolvemos o seu investimento. E temos planos de pagamento que cabem no seu orçamento mensal. E a dica é sempre você utilizar o termo investimento, ou seja, quando o cliente ele vai comprar um produto ou serviço de você, utilize o termo investimento, nunca custo ou gasto. E nesses exemplos que eu dei, você sempre vai estar focando em mostrar para o cliente o que vai acontecer, ou seja, para que ele possa imaginar o retorno que ele vai ter acerca do investimento que ele vai fazer com você e assim por diante. Então, como lidar com o vou pensar e preciso consultar? Então, eu separei dois quadros aqui para que a gente possa analisar essas duas objeções, né? Ou seja, quando o cliente ele apresenta para você, vou pensar melhor. E aí você pode colocar dessa forma para o cliente: ó, entendo completamente quais informações adicionais posso fornecer para ajudar na sua decisão. Então, ou seja, você transfere para o cliente para que ele possa te dar um retorno e assim você possa entender qual que é a intenção dele, o que está por trás desse vou pensar melhor. Muitos clientes tinham essa mesma dúvida: o que especificamente você precisa considerar? E aí você pode utilizar, somado a essas duas frases que eu coloquei aqui, a estratégia de senso de urgência, como ofertas por tempo limitado ou vagas restritas, né? Então, dentro do contexto da primeira fase, ó, entendo completamente quais informações adicionais eu posso fornecer para ajudar você a tomar uma decisão hoje, porque a vaga e a proposta que eu te apresentei, ela é válida só até hoje. E a condição de pagamento que eu dei como bônus para você, eu não consigo estendê-la até amanhã. Então, eu só vou conseguir parcelar para você em 10 vezes sem juros se nós fecharmos hoje. Então, o que eu posso te fornecer de mais informações para que você possa decidir e a gente conseguir avançar e você aproveitar essa ótima oportunidade? Então, vê que você muda o processo e você consegue fazer com que o cliente ele tome uma decisão ali, de uma forma mais imediata. E aí, quando a gente vai para o preciso consultar alguém, você também pode utilizar frases como compreendo. Quais preocupações específicas essa pessoa teria? Posso preparar materiais para ajudar na apresentação? Seria possível marcarmos uma conversa com essa pessoa também presente? E aqui a estratégia que você pode utilizar é o quê? Preparar um resumo dos benefícios focado nas preocupações do decisor. Então, com base nas objeções, nas preocupações que aquela pessoa que não é o decisor, que você já estava conversando, você faz um material preparado, focando nos benefícios para ir respondendo às dúvidas daquela pessoa que você já conversou e das possíveis objeções que o decisor pode te apresentar. E isso você pode coletar com essa pessoa que não é o decisor final que você já conversou. Ou seja, você pergunta para ela: olha, quais dúvidas o seu decisor ele pode ter?
né, você vai chamar pelo nome, né, a pessoa que vai ali participar com você, e aí você prepara a sua apresentação para responder já as principais dúvidas e assim minimizar o máximo possível as objeções que possam acontecer durante a sua apresentação. E aqui um exemplo prático, onde a gente vai converter objeções em vendas, né? Então, o cliente, seu serviço está muito acima do meu orçamento. Então, como que você pode trabalhar isso quando o cliente ele fala que está acima do orçamento dele? Primeiro é saber que quando o cliente ele apresenta isso, de fato ele pode estar colocando ali uma situação real, ou seja, não está enquadrado dentro do plano orçamentário dele, ou seja, está fora do que ele poderia ali investir com você. Então, o primeiro passo é você ter empatia, entender que o cliente ele está preocupado com a questão do orçamento dele, de estourar muitas das vezes, né, o que ele havia programado ali em relação ao investimento, né? Então, é você entender, né, e colocar para o cliente, ó, eu entendo completamente a sua preocupação com o investimento. Muitos dos nossos clientes tiveram a mesma reação inicialmente. Então, ou seja, você valida a preocupação dele, colocando, né, situações que já aconteceram com clientes que estão com você anteriormente. E aí você vai para o segundo passo, considerando que você está perdendo hoje atualmente R$ 5.000 por mês em vendas não concretizadas, nosso investimento de 1.200 representa um retorno de 4 vezes já no primeiro mês. Ou seja, você já mostra para ele que ele investindo um valor, que ele já está perdendo, mas que ele investindo esse valor com você, ele já vai ter um retorno 4 vezes maior já no primeiro mês. E aí você traz uma prova social, como no exemplo aqui, ó, a loja Carioca aumentou suas conversões em 27% nos primeiros 60 dias, usando o nosso sistema. Posso compartilhar o depoimento completo com você? Ou seja, aí você valida na terceira etapa aquela informação que você pontuou sobre o aumento do faturamento, ou seja, o retorno sobre o investimento. E por último, as opções flexíveis. Aí você vem com uma opção, uma oportunidade para que ele possa aproveitar. Olha, nós temos planos de implementação gradual que permitem que você possa começar com um investimento menor inicialmente, mas que você pode ir expandindo conforme os resultados forem aparecendo. Então, nesses 4 passos você consegue aqui direcionar o cliente para que ele consiga realizar o fechamento com você. E as ferramentas de apoio para que você possa utilizar e superar as objeções, a primeira delas é os casos de estudos. Então, histórias de sucesso detalhadas de clientes similares que superaram as mesmas dúvidas. Você utilizar a calculadora de ROI, ou seja, o retorno sobre o investimento, mostrar para o cliente qual que é o retorno que ele vai ter a respeito do investimento que ele vai fazer com você, e também depoimentos em vídeo, clientes reais compartilhando como o produto ou serviço que você vende resolveu o problema deles. Então isso vai ajudar a reforçar e trazer mais tranquilidade e segurança para o cliente. E também garantias por escrito, isso acaba ajudando em muito se o cliente principalmente tiver tido experiências ruins anteriormente. Então, termos claros de satisfação garantida e políticas de reembolso e cancelamento, deixando bem claras essas informações para ele, vai ajudar ele a tomar a decisão, porque ele vai se sentir seguro para poder avançar com você. Então, transforme objeções em oportunidades. Objeções não são obstáculos, são oportunidades disfarçadas para demonstrar o valor do seu produto ou seu serviço. Então, a regra é: escute ativamente, responda com valor, ofereça evidências e pratique constantemente. E a dica que eu deixo final é: se você tiver alguma objeção que você não conseguir quebrá-la de forma eficaz em algum momento, crie uma planilha, coloque ali essas objeções para que você possa treinar posteriormente com a sua equipe. E aí vocês vão criando uma biblioteca de objeções. A objeção e como que você pode contornar aquela objeção. E aí vocês criam uma biblioteca de objeções, de contornos de objeções para que vocês possam utilizar, e aí o processo ele cada vez mais vai se tornando natural no dia a dia, no seu dia a dia. E aí então, comenta aqui abaixo qual que é a objeção que você mais recebe aí atualmente e como você pretende lidar com ela a partir de agora. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no nosso canal, de curtir e compartilhar com seus amigos. Cursália, você em evolução.